Olá pessoal, tudo bem? Pô, que massa, estamos aqui mais uma vez. Na verdade, vou te contar um segredinho, tá? É assim, você tá vendo esse programa na semana seguinte, mas eu tô com a mesma roupa, tudo igual, porque eu gravei o 96 e o 97, um seguidinho do outro. Assim valoriza meu deslocamento, entendeu? Essa é a magia do cinema. Então é assim, ó. Então quem vê, né, pensa assim, puxa vida, o cara tá toda semana lá. Não, eu tô toda semana sim, mas a gente dá uma otimizada no deslocamento, então às vezes a gente grava umas 2, 3 assim, só pra caso haja algum imprevisto, eu precise faltar, você não fica sem conteúdo, tá certo? Então tá, tudo bem, estamos aqui nessa nova semana, vamos lá e vamos gravar uma questão aqui com vocês do ano passado, tá? Para nível superior completo, mas olha só que loucura isso aqui, dá uma olhadinha. É do IESES, aliás, eu vim anunciando lá no nosso Aprova News, né? Para quem não conhece ainda, eu sou a pessoa que anuncia aqui pelo Aprova Concursos, os concursos do Brasil inteiro, num canalzinho aqui do YouTube chamado Aprova News, tá? E falei recentemente dessa banca aqui, que vai ser escolhida aí para um certo certame que você tem que dar uma olhadinha lá. Aliás, hein, anunciei nessa semana, então você vai estar vendo com uma semana de delay, mas corre lá para ver. Concurso de nível médio com 10 mil reais de salário? Pô, como assim? Dá uma olhadinha lá. E a gente vai ver o quê? Então, Instituto de Estudos Superiores do Extremo Sul, o cargo é para advogado júnior, tá? E aqui olha só essa prova, gente, ó, é assim, ó, pá! Todas as questões gramaticais. Eu acho bacana trabalhar esse tipo de coisa com você, porque aqui o objetivo do inglês que cai na prova é mostrar para você tudo o que cai. Estamos com uma prova aqui, de um ano atrás só, prova recente, portanto, que mostra uma tendência do IESES aí, que vem cobrando gramática, e eu venho apontando isso, tá? Então deixa eu te falar, essa dissociação que havia antigamente de interpretação de texto e gramática, isso morreu. A galera tá cobrando os dois juntos, até porque nunca houve essa separação, tá? Deixa eu te falar meu ponto de vista. Não existe você fazer uma interpretação de texto apropriada sem conhecer a estrutura gramatical e como ela afeta a mensagem do texto. Lógico, lógico, pensa no português. Se você não soubesse a norma culta, como interpretar corretamente os textos, não há como, né? Nunca foi dissociado interpretação e gramática. Eu não sei quem que inventou essa moda, mas vamos lá. Olha só, assinale a alternativa que completa a frase a seguir. Bom, a ideia da frase é dizer assim, há um problema que nós temos que resolver agora. Essa questãozinha está tentando te enganar no seguinte aspecto, tudo bem? No português, eu posso usar o verbo ter para dizer assim, tem um problema para resolver. Né? O verbo ter, ele é hoje usado no sentido de existir na língua portuguesa. Ou seja, você pode falar assim, ó, tem muitos carros nas ruas. Você pode falar assim, ó, tem muita poluição, tem muito crime nas grandes cidades. Hoje pode. Hoje isso passou a ser forma cristalizada, foi incorporado na gramática portuguesa, né, da língua portuguesa, e você pode dizer o verbo ter no lugar do haver. Mas antigamente você tinha que dizer, há muitos carros nas ruas, no sentido de que existe, né? Por exemplo, há muitos problemas a serem resolvidos. E na verdade, o que acontece? Na verdade, no português o verbo ter passou a substituir o verbo haver, mas no inglês não. O verbo ter no inglês continua só sendo usado quando você tem um sujeito. Você tem que dizer quem tem. Então quando eu digo assim, tem muitos problemas no mundo, tá? Quem tem? Não, é que tem. Então não use o verbo ter no inglês. Ele só pode ser usado quando eu tenho um sujeito. Eu tenho muitos problemas a resolver. Aí sim, I have. Tudo bem? Então essa questão está cobrando isso. Para aquele pessoal que ainda peca com tradução ao pé da letra. Então já sei que o verbo ter, não importa a forma dele, não pode ser usado. Tudo bem? Então não dá para dizer have, are... Isso aqui, meu Deus do céu, é tão absurdo que... Agora vamos lá. Um problema. Eu noto que eu tenho um artigo definido aqui no singular, com a palavra problema também no singular. Bom, aqui eu tenho singular, aqui eu tenho plural, não é verdade? O is é o singular de are, lá do verbo to be. Então aqui, ó, esse é o verbo haver no inglês. Esse é o verbo haver no sentido de existir, que no inglês não se mistura com o verbo ter. Não pode, isso aqui que pode no português. No inglês, verbo ter é uma coisa, que é o verbo have, e o verbo haver é o tal do there to be, que poderá ser desmembrado assim, ó, que nem você viu aqui, ó, there is e there are. Por que ele é desmembrado em there is e there are? Singular e plural. Portanto, a resposta correta, there is a problem that we have to solve now. Há um problema que nós temos que resolver agora. Tudo bem? Questão
Assim, gente, não é difícil essa questão. Só tem que cuidar para quem tem essa mania de tradução ao pé da letra e vai sempre procurar traduzir o verbo have como se fosse o verbo ter. Você já deve ter ouvido alguém falar assim, não tem problema, have no problem. Isso no inglês não existe, tá? There is no problem. Ou there isn't any problem. Tá bom? Legal? Deixa eu tomar uma aguinha. Os caras esquecem de ligar o ar-condicionado aqui no estúdio e eu fico derretendo, e é pequeno. Então a gente fica com calor. Vamos lá. Quer dizer, depende de onde eu estou gravando. A Prova News, meu Deus, eu gravo num estúdio que é colossal, nem sei porque que é tão grande. Parece, é muito maior que um apartamento, sei lá, aquilo é um monstro. Vamos lá então, queridos, olha só. Qual alternativa está gramaticalmente incorreta? Ah, eu adoro isso aqui, sabe por quê? Porque é assim, ó, é um uso do simple past, tá bom? É o uso do simple past, que é um tempo verbal que cai muito na prova. E o que que acontece aqui, ó? O simple past é aquele tempo verbal que ele tem, de um lado, verbo to be no passado. Tá? Então essa é uma característica dele. E do outro lado, quem? Os outros verbos, que eu chamo de other verbs, no passado. Tudo bem? Vamos trabalhar de maneira bem específica aqui, porque eu não tenho muito tempo para falar de maneira mais completa sobre o simple past. Mas quem é o verbo to be no passado? É um tal de was ou were, que obviamente, como ele é o verbo to be, ele faz tudo sozinho na frase. Ou seja, na negativa was vira wasn't, na negativa were vira weren't. A diferença é como is e are. Veja, o was é passado de is, o were é passado de are, ou seja, singular e plural. Legal? E eles se comportam exatamente da mesma maneira, continuam no passado sendo o verbo ser ou estar. Continua sendo, normal, tá bom? Os outros verbos vão sofrer uma subdivisão e poderão ser divididos em regular verbs, que são os verbos regulares, e irregular verbs. Ah, então tá bom. Quem são os regular verbs? É o que o exercício está cobrando. Verbos regulares, agora deixa eu mudar de cor, são aqueles caras que para ir para o passado eu acrescento ed. Até aí tudo bem. Muito tranquilo, o verbo walk é o verbo andar, que tem passado com ed, walked. Tudo, não vou entrar no mérito da pronúncia agora, tá? Mas o ed nunca tem som de ed. Nunca fale walked, played, worked, que não existe isso, tá bom? I worked, I played, I wanted, é id, não é ed. O ed nunca tem som de ed. Mas enfim, vamos lá. Quando eu uso o verbo to be, eu uso ele sozinho em todas as situações, ele faz tudo sozinho, ele é super independente, né? Como eu acabei de falar, na negativa was vira wasn't, were vira weren't, e todos eles passam para frente se eu quero fazer pergunta. Já os outros verbos, eu digo todos eles, regulares e irregulares, para fazer negativa e pergunta vão precisar ou do did ou do didn't. Que é justamente o passado do do e do don't, quando você usa esses caras lá no presente, lembra? Você fala I like, I don't like, eu não gosto. Bom, então me parece bastante lógico que se eu quero fazer o passado, eu uso o passado de do, o passado de don't, para cair aqui dentro do passado simples. Tudo muito lógico dentro da língua inglesa. Só que existe um macetinho que eu acho que eu já te falei ele antes, que diz assim, no inglês não se repete duas vezes a mesma coisa. O que eu quero dizer com isso? Que a gente não faz pleonasmo gramatical. O que eu quero dizer com isso? Que eu não posso ter duas vezes a mesma coisa. Que coisa? Qualquer coisa. Tipo assim, uma palavra negativa numa frase negativa. Dá conflito, é choque, não pode. Ou, por exemplo, aqui, um verbo no passado junto com outro verbo no passado dá choque, dá conflito gramatical. Eu chamo de pleonasmo gramatical, um termo que eu inventei. Então veja, olha só aqui, ó. Quando eu tenho essa primeira frase aqui, ó, you walked yesterday, você andou ontem. Normal, tranquila, correta, eu tô querendo saber qual é a errada, certo? Por quê? Olha só, porque eu tenho um verbo sozinho no passado com ed, usando uma expressão de tempo que está em consonância com esse tempo verbal. O simple past é um tempo verbal que rompe com o presente. E quando eu digo ontem, ontem é uma expressão de tempo que indica que aquele momento acabou. Então também rompe com o presente, entende? É isso. Então a primeira tá tudo correto, tá lindo, tá dentro do conceito do simple past, tá? Quando eu tenho um elemento no passado já, olha aqui, ó, eu não posso ter o verbo também no passado. Essa frase tá linda. O auxiliar obriga o verbo a voltar para a forma normal dele, olha aqui, ó, sem esse ed aqui, ó. Por quê? Porque senão eu vou fazer aquilo que eu acabei de falar. Eu vou pôr o auxiliar no passado com o verbo no passado, dá conflito. Não, não dá para você fazer isso aqui, ó. Ah, não poderia dizer então don't walk? Tem gente que me pergunta isso, né? Não, porque don't é um elemento do presente.
A gente está falando de outro tempo verbal. Então não dá para usar nem do nem don't no presente. Não invente soluções mirabolantes. Essa frase está lindona. Vamos para a próxima. Aí você já entendeu onde está o erro, né? Olha aqui, ó. O did já está no passado. Então ele tem que fazer isso aqui que ele fez na última. Ele diz assim, já estou no passado, ninguém mais precisa estar. Beleza? Então o verbo volta para a forma normal. Então, evidentemente que essa construção aqui, ó, onde eu tenho o auxiliar no passado e o verbo também no passado, proibido. E é isso mesmo que ele está buscando, ele quer saber errada, ficamos com a letra C. Tá legal? Pá, que aulinha de Simple Past. Então deixa eu te dar uma dica só para fechar com chave de ouro esse lance do Simple Past, tá? É assim, ó. Tudo que for dito usando o Simple Past no seu texto, significa que aquilo acabou, parou, não acontece mais. Isso é muito importante, porque existe um tempo verbal que eu já comentei em outras aulas, que é o Present Perfect, que é um tal de passado que tem relação com o presente. Então, tudo que for dito usando o Simple Past, tá? Que a gente viu aqui, ó, tá aqui no cantinho da nossa tela, tá bom? Tudo que for dito usando esse cara, pode nascer uma pergunta interpretativa dele. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Imagine que surge a seguinte frase no teu texto. John cut himself. Mas credo, Renato, escreve direito, pô. Vamos lá, himself. Aí você fala assim, bom, essa frase está no presente ou no passado? Essa frase está no passado, porque se fosse presente tem a regra do S. I work, you work, he, she, it works. Se fosse presente, como John equivale a he, teria que ter um S aqui. He cuts, tá? Mas então essa frase está no passado, com um pronome reflexivo, para dizer que ele cortou a si mesmo. O John se cortou a si mesmo. Dessa frase, se ela tivesse no teu texto, poderia nascer a seguinte pergunta lá embaixo, lá nas questões, com base nessa frase que está lá no teu texto. O John ficou com uma cicatriz? Lógico que não. Como que eu sei? Se não falou nada no texto. Porque a partir do momento que ele usa um verbo no passado, né? E aqui a gente sabe que o passado de cut, olha que esquisito, é cut mesmo. Mas eu sei que não é presente porque não tem S, tá? Quando ele usa o Simple Past, quando ele está usando esse tempo verbal aqui, ó, significa que não há nada no presente que tenha relação com esse cara. O Simple Past rompe com o presente, ele não tem relação com o presente. Então, quando eu uso uma frase no passado para dizer que o John se cortou, com certeza não ficou com uma cicatriz, porque não pode ter nada no presente que seja resultado dessa ação. O Simple Past morre, fica lá para trás, sem relação de continuidade, de consequência ou de resultado no presente. Uma cicatriz, ó, eu tô com uma aqui bem eu machuquei o braço aqui, ó, tá vendo? Então vamos supor que isso aqui fosse uma cicatriz. Não é, vai sumir logo, tá? Mas uma cicatriz seria uma relação permanente do que aconteceu com o presente. Daí não pode ser o Simple Past. Legal demais? Poxa, muito legal. Vamos embora para a próxima, então. Complete as sentenças usando in, at ou on. Gente, é uma questão de preposição. Como é que eu aprendo preposição no inglês, tio Rê? Por familiaridade. Você tem que aprender fazendo o quê? Efetivamente, usando o idioma. A gente sabe, às vezes a gente erra a preposição no português também, né? Já comentei isso em outros vídeos. A gente sabe que quem vai a algum lugar. Mas quantas vezes a gente fala, eu vou no cinema, eu vou no banheiro? Não é no, na. A algum lugar. Assim como a gente comete alguns errinhos, eles também. Preposição é um troço bem chatinho. Não fica achando que nativo do idioma não erra, tá? Mas vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Has she got a job? No, she's still... Ela ainda está na escola. Olha que linda que é essa preposição que eu vou te mostrar aqui, ó. A preposição at, ela geralmente é usada para indicar lugar, mas ela pode indicar hora também. Mas quando aquele lugar, ao mesmo tempo que você indica o lugar, você indica a função a qual a pessoa desempenha naquele lugar. Has she got a job? No, she's still at school ou in school. Aqui poderia ser uma das duas, tá? Ela ainda está na escola, in school ou at school, tá bom? Vamos para a próxima. Pode isso? Pode isso. Pode isso, como posso dizer on the street ou in the street. Pode. Fazer o quê? Vamos embora. We walked to the restaurant, but we went home. E aí, nós fomos para casa de táxi. We went home in a taxi. Tá bom. Olha o que acontece. Tio Rê, como que eu vou saber se é in ou on? Porque eu já vi in a taxi, como tá aqui, e eu já vi on a bus. Eu vi num ônibus, mas daí é on. Mas por que é on se eu tô dentro do ônibus e porque in é a preposição dentro? Deixa eu te explicar uma coisa então, tá?
Quando você tem um meio de transporte grande, vamos imaginar um ônibus, tá bom? Tá aqui o nosso busão, tá? E que você pode ficar de pé dentro desse ônibus e caminhar. Sempre que você pode caminhar dentro de um meio de transporte, você vai dizer on. Olha que dica bacaninha. Por exemplo, num avião, você pode dizer on a plane, mas você não pode caminhar dentro de um táxi, você não fica de pé e sai andando dentro dele. Espero eu. Não tem como, né? Não tem como. E daí o que acontece? Então ele não é um meio de transporte que é feito para você caminhar dentro dele num corredor, e aí realmente você vai dizer in, tá bom? Terceira frase. I enjoyed the flight, but the food... Eu gostei do voo, mas a comida no avião não estava muito boa. Putz, sem querer eu dei a deixa aqui, hein? The food on the plane wasn't very good. Bom, eu vou ter que pegar alguma opção que termine com in, on. Eu tenho duas aqui, ó. Opa, perdão. Só tenho uma, né? Que respeita essa sequência. In, on. Então a gente vai ficar com a nossa primeira opção, que era at school mesmo. Deixa eu aproveitar, então, para te falar um pouquinho mais sobre isso. Olha só. Já falei aqui dessa, agora vamos lá. Qual seria a diferença para dizer at ou in the cinema? Olha que louco isso, gente. Se eu ligo para você, porque in significa dentro. Se eu ligo para você e falo assim, ó, e aí, cara, onde é que você tá? E você fala, I'm in the cinema. I'm in the cinema. Eu com certeza vou pegar meu telefone e vou falar assim, ó, nossa, cara, o que você tá fazendo aí? Aí você fala, o que é óbvio? Não é óbvio. Quando você me disse que está in the cinema, você só está lá dentro do cinema. Você só está lá dentro da sala. Aí por isso que eu perguntei, o que está fazendo aí? Aí você me fala, poxa, eu perdi minha carteira aqui, estou procurando. Ou esqueci um casaco. Agora, se eu te ligar e você disser at, essa preposição é muito importante. At indica um lugar somado à função a qual você desempenha naquele lugar. Se eu ligo para você e você fala assim para mim, ó. Eu falo para você, e aí, cara, onde é que você tá? Você fala assim, ó, I'm at the cinema. Você vai falar bem assim para mim. Eu vou falar, putz, depois eu te ligo, cara, curte o filme aí. Como é que eu sei que você está vendo um filme se você não me falou nada? Porque você usou at. At significa que você está num lugar desempenhando a função a qual aquele lugar se destina. Então, se é at the cinema, você está vendo um filme. Se é at school, você está estudando. Se é at the bank, você está no banco fazendo uma operação financeira. Legal demais? Olha como simples preposições podem mexer demais com o significado daquilo que está sendo dito. E tem gente que ainda tem coragem de dizer que gramática não interfere na interpretação. Bom, é isso, ficamos por aqui. Deixa eu ver se a gente tem mais alguma coisa aqui. Nossa, bom, enfim, a gente teria outras questões aqui que eu posso jogar para outro dia, senão o nosso vídeo acaba passando do meu tempo permitido, olha aí, ó. Mas fique tranquilo, nós estaremos sempre aqui para atender e atender a pedidos, e eu estou muito feliz que toda semana tem pedido para eu atender aqui, ó. Então fica esperando a tua sugestão, até porque não fosse isso, no nosso encontro passado, eu não teria feito aquela nossa banca da COSAC, certo? Por quê? Porque eu não trabalhei com ela ainda, olha que loucura. Então, e foi uma banca que pegou pesado numa narrativa, certo? COSAEC, enfim, a gente viu lá na aula passada, agora já esqueci do nome da banca. É isso, tá, queridos? Então, nos vemos no nosso próximo encontro. Nossa, 97 esse. Caminhando, nós vamos passar de 100, eu vou estar sempre aqui para poder lhe ajudar. E de obrigado, de coração, o carinho que eu recebo nas minhas redes sociais. O pessoal está entrando lá no meu Face, está pedindo a lista de conjunções. Algumas pessoas me acharam lá no Instagram também, com o nome Renato Baggio. Enfim, você pode usar qualquer um desses meios para entrar em contato comigo. Aqui pelo canal do YouTube, eu tenho uma assistência, né, do pessoal da prova para responder, me ajudar a responder e trazer as bancas que vocês pedem até mim. Nas minhas redes sociais, você está falando diretamente comigo, não tem ninguém falando por mim não lá. Então, se você precisar de mim, me acha lá, Renato Baggio, no Facebook ou no Instagram. I see you. Tchau, galera. Bye.